Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente do Paraná com Jeffrey Chikini. A estratégia de Moraes que ninguém percebeu por trás da decisão contra agentes da Receita Federal. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Chikini. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu vou mostrar agora toda a verdade que está por trás da decisão do Alexandre de Moraes contra os agentes da Receita Federal que descobriram o contrato de 129 milhões da sua esposa. PF faz buscas para apurar vazamento de dados da Receita, de ministros do STF e parentes. Tá todo mundo achando que o Alexandre de Moraes se vingou dos agentes da Receita que descobriram esse contratinho de 129 milhões com um banco fraudulento que deu um golpe de 12 bi no banco público BRB. De fato, Alexandre de Moraes está sim se vingando desses agentes, mas não só isso. STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazamentos. Nomes dos alvos da operação da Polícia Federal por vazamento de dados foram vazados. Foram tornados públicos pelo STF. O próprio STF divulgou o nome de 4 agentes da Receita Federal no próprio site do STF. Se isso não for vingança contra esses agentes, não sei qual nome dar. Mas não se trata só de vingança. E aqui está a verdade por trás dessa decisão que agora eu quero mostrar para vocês. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 157 que são inadmissíveis provas ilícitas. Prestem bem atenção nisso. São inadmissíveis, devendo ser tiradas do processo as provas ilícitas. Aí o parágrafo 1º vem e diz: são também inadmissíveis, ou seja, não são válidas, não podem ser utilizadas, as provas derivadas das ilícitas. Sacou onde está a sacanagem aqui? Alexandre de Moraes criou a blindagem para sua esposa. Moraes fala em acesso ilícito a dados para produzir suspeitas artificiais. Alexandre de Moraes disse: acessaram ilicitamente os dados do contrato de 129 milhões da minha esposa, e inclusive por finalidade ilícita. Ou seja, se esse acesso ao contrato de 129 milhões da esposa do Moraes foi um acesso ilícito, significa que nada pode ser feito com esses dados. Sua esposa não pode ser investigada, sua esposa não pode ser processada e responsabilizada. Por quê? Porque descobriram esses dados, descobriram esse contrato de 129 milhões por meio ilícito. Ou seja, tudo que vir agora, depois dessa descoberta, é ilícito por derivação. É aquilo que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, tudo que ela produz é ilícito. É isso mesmo. Moraes criou uma blindagem para sua esposa contra eventual investigação contra ela ou processo, que não poderão existir, porque chegaram até esses dados do seu contrato de forma ilícita. Moraes decreta quebra de sigilo bancário de suspeitos para apurar venda de dados de ministros do STF. Os agentes da Receita acessaram esses dados com finalidade ilícita. Nada, então, poderá ser feito com esses dados. Acontece que a Receita Federal não precisa de autorização judicial para investigar transações suspeitas. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência. Decisão do STF. Receita não precisa de autorização judicial para examinar a movimentação financeira
do contribuinte. Então, em tese, não teria problema nenhum os agentes da Receita aqui acessarem esses dados desse contrato de 129 milhões com um banco fraudulento. É uma transação suspeita. Mas aonde que está a estratégia do Moraes? 2 pontos aqui. Primeiro, ele vem e diz que a finalidade desse acesso foi ilícita. Primeiro, ele disse que a finalidade foi para produzir suspeitas artificiais. E depois ele diz, inclusive, que há indícios de venda de dados de ministros. Então ele vem e diz, se a finalidade desse acesso é ilícita, significa que os dados que eles produziram e tiveram acesso são ilícitos e não poderão ser utilizados para fins criminais. São provas ilícitas por derivação. O segundo ponto da estratégia é que, muito embora a Receita não precise de autorização judicial para apurar transações suspeitas, a Receita só pode apurar essas transações em procedimento instaurado. E o que estão dizendo é que esses 4 agentes da Receita, eles não instauraram um procedimento formal. Eles acessaram de forma irregular, o que também inviabiliza a utilização dos dados que foram descobertos e nunca poderão ser utilizados. Aí a própria Receita, de forma livre, obviamente, vem e confirma isso. Receita admite vazamentos de dados de ministros do STF e parentes. A Receita detectou quebra de sigilo fiscal da esposa de Moraes e de filhos de ministro do STF. A própria Receita vem e diz, além da finalidade ilícita, houve a quebra de sigilo sem procedimento formal oficial instaurado, o que é irregular. Ou seja, gente, Alexandre de Moraes criou uma blindagem para sua esposa e seus filhos no contrato de 129 milhões. E por que ele precisou fazer isso de forma tão rápida? Lembram daquela decisão do Dias Toffoli dizendo que só ficarão no STF os casos que têm prerrogativa de foro? Pois é. E agora o Dias Toffoli, inclusive, saiu da relatoria do Master. Quem é relator do caso Master? Alexandre de Moraes precisou, então, criar uma blindagem para sua esposa e seus filhos, porque agora não é mais o Dias Toffoli à frente, agora é André Mendonça e sua esposa e seus filhos não têm prerrogativa de foro. Para evitar, então, que um delegado ou um juiz de primeiro grau façam algo contra sua esposa e seus filhos, ele já criou essa blindagem. Esses dados que encontraram contra a minha família são ilícitos, então nunca poderão ser utilizados contra minha esposa e meus filhos. Está aqui o verdadeiro motivo dessa operação contra esses agentes da Receita Federal. Blindar sua esposa e seus filhos contra qualquer ação do primeiro grau que esteja longe do seu alcance. Se um delegado honesto, por exemplo, quiser investigar esse contrato, basta a defesa fazer um HC, esse HC chega no STF, o STF dá uma canetada e fala: tranca a investigação, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes e seus filhos foi de forma ilícita, então são dados ilícitos por derivação. Resumindo, o tal do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes com o Banco Master nunca poderá ser utilizado criminalmente contra ela e os filhos do Moraes. Esta é a verdade por trás dessa decisão do Moraes contra os agentes da Receita Federal. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula veta aumento acima do teto para funcionários do Legislativo. Câmara e Senado tinham aprovado reajuste e folga a cada 3 dias de trabalho. O presidente Lula sancionou com vetos os projetos da lei que tratam a reestruturação de carreiras e do reajuste de funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU. Os despachos foram publicados na edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira. As medidas foram formalizadas nas leis 15.349, número da Câmara, número 15.350 do Senado e o número 15.351 do TCU. No caso da Câmara, Lula vetou dispositivos do PL número 179 de 2026 que alteravam a forma de cálculo de vantagens variáveis para aposentadorias e pensões, segundo a mensagem encaminhada ao Senado. A proposta criava metodologia própria de proventos para vantagens variável e violava regras constitucionais que instituem regime uniforme de previdência para funcionários públicos federais. Também foi barrado trecho que instituía
licença compensatória para funcionários públicos ocupantes de funções comissionadas de nível FC4 ou superior. O texto determinava a concessão de até o primeiro dia de licença a cada 3 dias trabalhados, com possibilidade de convenção em dinheiro. Para o presidente, a medida contraria o interesse público, porque remuneração dessas funções já pressupõe dedicação diferenciada. Além disso, Lula mencionou o vício de inconstitucionalidade ao autorizar pagamento em pecúnia sem regulamentação específica na Constituição. No Senado, o veto atingiu dispositivos do PL 6.070 de 2025, que fixavam efeitos financeiros retroativos e escalonamentos até 2029. Lula argumentou que o texto aumentava despesas com pessoal com parcelas a serem implementadas depois do fim do mandato presidencial. Em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, o chefe do executivo afirmou que a proposta determinava pagamentos com efeitos anteriores à vigência da legislação, que viola a lei de diretrizes orçamentárias e a Constituição. Trechos que criavam licença compensatória para funcionários públicos do Senado em cargos comissionados ou funções de assessoramento superior também foram vetados sob o mesmo fundamento adotado no caso da Câmara. No TCU, o presidente vetou partes do projeto de lei número 2.829 de 2025, que estabeleciam reajustes escalonados de 2026 a 2029 para funções de confiança, cargo em comissões e para a carreira de auditor e técnico federal de controle externo. A justificativa foi semelhante à aplicada ao Senado, aumento de despesas com efeitos futuros e previsão de pagamentos em desacordo com regras fiscais e constitucionais. Os demais dispositivos dos projetos foram sancionados e passam a valer conforme aprovado pelo Congresso. Os vetos foram encaminhados ao Congresso Nacional, que fará a análise. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.